Enquanto isso, enquanto aguardamos que mais irmãos entram na live, gostaria aqui, a princípio, falar deste livro, né, apresentar aos irmãos este livro intitulado Estou Grávida, livro este do irmão Pedro Matias. Este é um livro bastante interessante para que a gente compreenda a respeito da fuga paternidade. O autor procura tratar a respeito deste quesito, mas ele trata de uma forma, em espécie de sátira poética. E a obra é imperdível, é uma obra extremamente interessante. Pela graça de Deus, a nossa editora teve a oportunidade de publicar o mesmo livro. Então, para você que almeja adquirir uma das obras da nossa editora, produzida por nós, entre em comunicação conosco. Terás acesso a este livro. Estou Grávida. É uma obra maravilhosa. O livro está apenas no valor de 5.000 kwanza. Então, o preço está mesmo acessível. Então, recomendo. Também, alguns irmãos às vezes perguntam, principalmente aqueles irmãos que têm se ocupado na palavra, a respeito de um livro que eu recomendaria para os ministros, né, para os pregadores. É este. Livro este do pastor Hernandes Dias Lopes, intitulado Piedade e Paixão. A vida do ministro é a vida do seu ministério. É um livro profundo. Então, para você que é um ministro do Evangelho, faça questão de adquirir esta obra. Na livraria Barquinho vocês vão encontrar esta obra, também num preço bem acessível. É um livro que eu recomendo bastante. O livro que eu estou a ler nesses últimos dias é este, do pastor Sproul, né? Somos Todos Teólogos. Já tive a oportunidade de ler este livro em formato digital, mas agora estou a voltar a lê-lo em formato físico. E está a ser uma benção, pois neste livro, os irmãos terão a capacidade de compreender muitos assuntos escriturísticos, muitos assuntos bíblicos. Então, é uma obra indispensável, indispensável. Só por meio desta obra, quem ter acesso a esta obra, ler toda ela, posso vos garantir que essa pessoa já estará capacitado para abordar outros assuntos, né, que a Bíblia vem tratando. E para já, eu gostaria de apresentar o livro que estarei comentando no dia de hoje, este livro. Bom, para o meu colega Rui Campos, seja bem-vindo e boa noite para si. Para o meu amigo Alexandre, seja bem-vindo e boa noite para si. Nesta live eu gostaria de partilhar com os meus amigos acerca deste livro. Livro este escrito pela nossa irmã Francisca. Irmã Francisca, que nasceu na província de Luanda Norte, ou seja, Luanda Norte, e que atualmente ela reside na cidade ou na província de Luanda. E a irmã Francisca é uma irmã que eu amo tanto, é uma irmã piedosa, é uma irmã que tem uma fé que muito me encanta. E pela graça de Deus, ela entrou em comunicação conosco com o desejo de ver a sua obra publicada. E nós observamos o material e nós demos conta que o material é extremamente interessante. Então nós procuramos entrarmos em comunicação com ela, a fim de nós nos acertar. E pela misericórdia e graça de Deus, a obra foi publicada pela nossa editora. E uma coisa que me chama a atenção é que no período ou na fase em que estávamos a trabalhar na obra da irmã Francisca,
nesta obra, muitas vezes a irmã já entrou em desespero. A irmã já foi tomada com aquele espírito. Será que eu vou conseguir? Será que o meu sonho vai se concretizar? Será que os irmãos vão mesmo concluindo com o meu projeto? Eu sempre dizia para ela, mantenha calma, confia no Senhor, pois o Senhor poderá te surpreender. E pela graça de Deus, né, o Senhor nos capacitou, o Senhor nos deu força e a nossa editora publicou o seu livro. Livro este que os irmãos estão a ter acesso. E por ser um tema bastante pertinente, bastante interessante, porque alguns amigos perguntavam, irmão Batista, o que a irmã trata nesta obra? Porque o título é Mulher Disponível. Disponível para quê? Eu me lembro que uma vez um meu colega descrente observou o livro Mulher Disponível. Logo a sua mente já o levou a pensar de forma muito negativa. Pessoa que é mulher disponível no sentido negativo, mulher disponível, talvez como aquelas prostitutas que estão disponíveis a qualquer homem. Eu disse, não, a obra não trata a respeito desse assunto. Pelo contrário, a obra trata a respeito da palavra de Deus. A obra é um despertamento para as irmãs em Cristo Jesus. Então, para você que está a assistir a live, marque aqui, nesta live, marque sua amiga, sua irmã, sua varoa, sua esposa. Marque-o para que ela venha ouvir um pouco a respeito deste livro, Mulheres Disponíveis. Primeira coisa, precisamos compreender que a autora deste livro, a irmã Francisca, neste livro, ou seja, esse livro foi escrito com o propósito, segundo ela, de despertar as mulheres para se disponibilizar ao chamado de Deus sem medo. Então, a primeira coisa que torna esse livro interessante, que torna esse livro diferenciado, é que logo na introdução, a autora procura mostrar para os seus leitores que o objetivo primário nesse caso, é despertar as mulheres para se disponibilizar ao chamado de Deus sem medo. É claro que a autora foi bem feliz, foi bem aventurada nesse sentido ao dizer isso. Porque se ela veja a necessidade de despertar as mulheres, é porque alguma coisa está mal. Porque só há despertamento quando há sono. E ela sabe muito bem, ela estava bem ciente que muitas irmãs, muitas mulheres, elas estão dormindo, mas não um sono literal, mas dormindo em não entender as coisas, dormindo em não compreender o que Deus quer delas. Então, a irmã procura, logo já na introdução, manifestar que o propósito dela é despertar. O propósito desse livro é despertar você, querida irmã. Você, querido irmão, né? Apesar que o eco principal deste livro é as mulheres, mas vou começar também a contextualizar para nós, né, varões, porque também precisamos de um despertamento para nós nos disponibilizar, porque há muitas mulheres que estão a dormir, há muitas mulheres que ainda não estão a se disponibilizar ao chamado de Deus. E é claro que ela também vem apresentar que, quando ela fala sobre o chamado de Deus, ela não está a se referir propriamente, né, segundo a autora, não está a se referir ao serviço fora de casa ou na igreja, mas ao chamado para servir em todas as áreas da vida. Então, logo, a nossa querida irmã, ela vem mostrar claramente que as irmãs precisam se disponibilizar ao chamado de Deus, mas esse chamado de Deus não se limita
fora da casa ou então na igreja, mas é em todas as áreas das nossas vidas, das suas vidas. Isto porque Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele vem dizendo, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, Paulo não vem falando algumas coisas, mas ele vem falando tudo para a glória de Deus. Então, isso nos remete a dizer que nós também precisamos servir a Deus em todas as nossas áreas. Seja no nosso negócio, devemos servir a Deus. Na igreja, devemos servir a Deus. Em casa, devemos servir a Deus. Na escola, devemos servir a Deus. Na rua, devemos servir a Deus. Em todas as áreas nós devemos servir a Deus. Em todas as áreas nós devemos manifestar, devemos mostrar que somos, na verdade, filhos de Deus, filhas de Deus. É isso que nós precisamos. E não só este livro, ele foi escrito numa linguagem muito clara, mas uma linguagem muito clara que para os irmãos, para as irmãs que desejarem adquirir, não vão precisar, talvez, de muita coisa para compreender, pois a linguagem está muito clara, e muito clara mesmo, que com muita facilidade nós poderíamos ou podemos compreender o que a autora queria apresentar para nós. E ainda mesmo nessa própria introdução deste livro, ela vem apresentar ela vem dizendo o seguinte: hoje, grande parte da nossa geração pensa que servir a Deus é apenas servir a igreja. Mas isso é um equívoco. Antes de servir a igreja, precisamos servir em nossas casas com o mesmo zelo. A mudança começa em casa. Nossa família deve ser a primeira a provar o fruto do Espírito Santo, pois são os que testemunham da nossa verdadeira transformação em Cristo Jesus. Então, observam que a nossa irmã, ela foi muito ousada, né? Mas de uma forma maravilhosa, apresentando claramente, queridos irmãos, que a nossa geração pensa que servir a Deus é apenas na igreja. Porque quando se fala, irmã, você serve a Deus? A primeira coisa que talvez essa irmã pode pensar, sim, eu na igreja canto no coral. Você serve a Deus? Sim, eu na igreja faço aquilo. Mas ela vem mostrando que não. Nós não devemos ter essa percepção. Nós precisamos verdadeiramente servir mesmo a Deus. Isto por quê? Isto porque, certo, como eu ia dizendo, queridos irmãos, logo na introdução, a nossa querida irmã, ela vem apresentar que a nossa geração tem uma percepção errada sobre o que é servir a Deus. Porque quando se pensa em servir a Deus, a primeira impressão que as pessoas têm é de que servir a Deus se resume especificamente na igreja. Mas ela vem mostrando claramente que isso é errado. Vem mostrando claramente que pensar desta maneira não é pensar de forma bíblica. Não é pensar de forma como Deus quer que a gente pense. Servir a Deus é em todas as áreas das nossas vidas. Servir a Deus pode ser visto mesmo na igreja, quer dizer, é na igreja, né, naquela reunião, naquele encontro com os irmãos que nós devemos mesmo servir ao Senhor, né? De corpo e alma. Mas não só, ela também apresentar que devemos servir a Deus, em nossas casas, com o mesmo zelo. E é tão curioso, né? É tão curioso a gente perceber a respeito desse quesito. Há pessoas que estão muito preocupadas em servir a igreja, mas se esquecem de suas casas.
E essas pessoas pensam que, agindo desta maneira, estão agindo com prudência, estão agrandando a Deus. Enquanto que não. Pois até a Bíblia vem nos mostrar claramente que a primeira instituição a ser criada é a família. Paulo, quando ele fala a respeito dos presbíteros, a respeito dos líderes, ele vem mostrando claramente que primeiro eles tinham que governar a sua casa. A sua casa tinha que estar em ordem. Só depois deveria ter uma preocupação com a igreja de Deus. Contextualizando dentro daquilo que vem a ser a fala da nossa irmã, ela está aqui mostrar para os seus leitores que antes mesmo de nós servir a igreja, nós devemos servir a nossa casa. Antes dos irmãos, das irmãs se mostrarem que são homens espirituais, que são homens de oração, os irmãos também têm que fazer isso em vossas casas. Será que aquele entusiasmo que os irmãos, que as irmãs têm em apresentar lá na igreja, que são mulheres de oração, mulheres intercessoras, é a mesma coisa que é na vossa casa, em vossas casas? Porque se a gente na igreja a gente se doa, se entrega, mas em nossas casas a gente não faz isso, então nós estamos errados. Então nós não estamos a andar em conformidade. Então aqui a nossa benemérita irmã Francisca vem apresentar que antes das irmãs se preocuparem em servir a igreja, devem servir em sua casa com quê? Com o mesmo zelo que as irmãs vão ter na igreja, deve ser o mesmo zelo que as irmãs vão ter em vossas próprias casas, servindo a Deus, instruindo a palavra também nos vossos filhos, instruindo a palavra, zelo nos cultos domésticos, é tão necessário, é tão crucial. Se os irmãos observarem em 1 de Timóteo, Paulo, quando fala de Timóteo, que era seu verdadeiro filho na fé, ele fala de algo muito profundo. Ele fala de duas coisas. Ele fala da Loida e fala de Eunice, a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo, manifestando a Timóteo que as mesmas instruíram Timóteo enquanto ele era menino. Então isso prova claramente que essas mulheres, Eunice e Loida, eram mulheres que não somente serviam à igreja, mas também serviam a sua casa com o mesmo zelo. De tal maneira que elas principiaram na fé de Timóteo. Elas instruíram Timóteo. Isso mostrando claramente que as irmãs devem assim o fazer. As irmãs devem se proceder desta maneira. Não somente se limitar na igreja, mas em suas próprias casas, nas suas próprias famílias. Quer dizer, a nossa família deve ser a primeira a provar o fruto do Espírito. É a nossa família. É triste, mas é triste mesmo, como nós muitas vezes estamos mais preocupados com os de fora, que não é errado, e negligenciamos. E não olhamos para a nossa família com aquele desejo de ver a salvação deles. Mas estamos ali na igreja, queremos que pessoas se convertam, estamos ali nos sábados saindo para evangelizar em grupo, porque queremos que pessoas sejam alcançadas, queremos que perdidos sejam alcançados. Mas a grande questão é que nós convivemos com perdidos na nossa própria casa. Há muitos irmãos, há muitas irmãs que convivem com pessoas perdidas nas suas próprias casas, mas não fazem nada. Então aqui, a nossa querida irmã, de forma muito brilhante, vem mostrando que devemos nos disponibilizar não somente a servir a igreja, mas também em nossas próprias casas. Quer dizer que é lá na nossa casa que deve existir o verdadeiro testemunho que nós, na verdade, somos servos e servas de Deus. E ela vem dizendo algo muito profundo. Ela vem dizendo que a disponibilidade começa no nosso lar, com a nossa família. É
isso. A disponibilidade para servir ao Senhor começa no nosso lar, começa com a nossa família. Talvez alguém pode dizer, mas irmão Batista, nem todas as irmãs são casadas. Para aquelas irmãs que são casadas, ali fica a dica, ali fica a exortação de que a disponibilidade começa no nosso lar, com a nossa família. Mas para o irmão, para a irmã que não é casada, talvez anda vives com os teus irmãos, e ali também onde você deve servir, e ali onde você deve servir a Deus, e ali onde você também deve fazer alguma coisa. Então a gente precisa compreender isso. A gente precisa ter esta compreensão, porque esta compreensão vai nos ajudar a entender o que é então ser uma mulher disponível. É isso que nós precisamos aqui compreender. E ela continua dizendo, Deus nos deu uma família para que nos disponibilizéssemos a servi-la. Pois quando assim procedemos, estamos fazendo a vontade do Pai que nos chamou. E no trabalho, seja a profissão ou não, somos também chamados a nos disponibilizarmos. É claro, né? Aquilo conforme eu já frisei anteriormente, né? Essa disponibilidade, ela é abrangente. Essa disponibilidade, ela vai muito além. Essa disponibilidade não se resume apenas na família. Mesmo dentro daquilo que vem a ser a nossa profissão, ali também devemos servir a Deus. Se você é uma médica, deve servir a Deus dentro daquilo que vem a ser a tua profissão. E é isso que nós aqui precisamos aqui compreender. E é claro, ela vem aqui mostrando que nós precisamos servir nesse sentido a Deus com alegria, zelo e coragem. 3 pontos importantes. Servir com alegria, zelo e coragem. Nós não precisamos servir de qualquer maneira, não. Devemos servir com alegria. É triste dizer, mas existem pessoas que servem com tristeza. É triste dizer, tem pessoas que dizem assim, pá, eu estou a servir a Deus, estou a buscar a Deus, mas você veja que não há alegria. Mas nós precisamos servir a Deus com alegria. E muitos homens do passado, eles compreenderam isto. Muitas mulheres do passado compreenderam isto. É isso que a autora quer nos levar a compreender, que nós precisamos nos disponibilizar para servir a Deus, sim. Mas devemos nos disponibilizar com alegria. As irmãs devem se disponibilizar com alegria. Com zelo. Mas zelo mesmo. Apesar daquilo, zelo tão profundo. E não só com coragem. Isto por quê? Isto porque Deus não nos escolheu isso porque Deus nos escolheu, nesse caso, e nos dotou com capacidades e habilidades. Mas cabe a nós nos disponibilizarmos para servi-lo. Pois, como está escrito, Lucas capítulo 10, versículo 1, na versão King James, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara é grande. Então precisa de você. Você precisa se disponibilizar. Irmã, você precisa se disponibilizar. Irmã, você precisa. Isso é tão necessário. Isso é tão necessário. E ela prossegue dizendo, é necessário servirmos a Deus com simplicidade. É necessário servirmos a Deus com simplicidade, pois Cristo foi simples em seu serviço. E essa simplicidade de Cristo o levou à obediência a Deus. Então, quando buscamos fazer o extraordinário, e esquecemos que o extraordinário é de Deus, acabamos não nos cansando nesse caso. Então, quando nós fazemos isso, acabamos não nos cansando porque estamos a servir a Deus. E ela prossegue. Ela prossegue, manifestando da seguinte maneira, que também quando falamos uma mulher disponível, nós estamos a nos referir a
aquela mulher que entendeu que ela é um ser falho diante do Deus justo, que é pecadora diante de Deus perdoador, arrependendo-se, que é imperfeita diante do Deus perfeito. Então, a irmã vai um pouquinho mais a fundo. Parece que aqui a irmã procura falar um pouco daquilo que vem a ser a doutrina da depravação total. Ela vai manifestando que uma mulher disponível para servir a Deus, também tem que compreender algo, tem que compreender que ela é um ser falho diante de Deus. Porque Martin Lloyd Jones uma vez disse, o homem que conhece melhor a sua pecaminosidade conhece melhor a graça de Deus. Então, se você, irmã, não conhece melhor a tua pecaminosidade, esta é uma prova inequívoca que você não conhece a graça de Deus. Então, aqui a nossa benemérita irmã Francisca vem mostrando que uma mulher disponível é aquela que entendeu que ela é um ser falho diante de Deus. É aquela que entendeu que ela é pecadora, mas que está diante de um Deus perdoador. É aquela que compreendeu que ela é imperfeita, mas está diante do Deus perfeito. Então, isto mostra claramente o qual profundo é este livro. O qual profundo é a abordagem contida neste livro. Por isso, para você, querida irmã, que ainda não adquiriu esta obra, não hesite. Entre em comunicação conosco. Manda o seu dinheiro. Livro este está no valor de 7.500 quase. Com este valor, a irmã terá em tua posse esse livro. Pois o que eu estou fazendo é apenas falar um pouco deste livro, do tesouro que está neste livro, da preciosidade. Então, prosseguindo, queridos irmãos, também precisamos compreender algo. Ela vem terminar, nesse caso, na parte da conclusão, da seguinte maneira: o serviço ao Senhor não é sobre o nosso jeito ou sobre como somos, mas é sobre nos disponibilizarmos a ser moldada por Ele a imagem do varão perfeito, que é Cristo. Então, observa que ela está sendo muito profunda. O serviço ao Senhor não é sobre o nosso jeito. Quando falamos do serviço ao Senhor, não é sobre o nosso jeito. Não é sobre como é que eu acho, como é que eu penso. Não! Mas é sobre nós nos disponibilizar a sermos moldados por Ele. Por Ele quem? Por Deus. A fim de que a gente atinge, a fim de que a gente alcance, nesse caso, a imagem do varão perfeito que é Cristo. E é importante entender que em todo esse processo é essencial descansar. Pois Ele nos chama, mas também nos orienta a descansar. O mesmo Deus que nos chama também nos orienta a descansar. Então, só mesmo na parte introdutória, a gente já percebe a preciosidade deste livro, a profundidade que o livro acarreta, só mesmo na introdução. O título é Mulheres Disponíveis. Então, essa foi uma breve introdução daquilo que vem ser o livro. E a nossa querida irmã, de forma brilhante, então ela apresenta algumas mulheres que se disponibilizaram para servir a Deus. Não sei se vai ser possível apreciar. Bom, as mulheres que ela aqui apresentou temos Reabe, a prostituta Reabe, nesse caso, Reabe. Temos a Cifra e Poa. Temos a Ruth, temos a Esther, temos a Isabel, temos a Maria de Nazaré, temos a Lídia, temos a Tabita, temos a Priscila, temos a Eunice. Essas mulheres que ela apresentou. E todas elas se disponibilizaram para servir o reino.
Todas elas estavam dispostas a servir a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade. Todas elas. E eu gostaria de concluir esta live, pois essa live não é para nós esgotarmos a questão do livro, pois seria uma bênção enorme, né? Terminar o livro todo, né? Mas lives, assim, primeira, segunda parte, assim sucessivamente, porque há muita preciosidade neste livro. Mas o propósito não é esgotarmos completamente o conteúdo do livro. Isto porque quem desejar mergulhar, quem desejar saber mais do assunto das mulheres disponível, faça questão de adquirir a obra. É claro que eu também tenho apelado muito às nossas irmãs a fazerem isso, porque nós precisamos também observar nas nossas irmãs o mesmo desejo que elas têm em adquirir peruca, kit de maquilhagem, entre outras coisas. Aquela preocupação em gastar o dinheiro nessas coisas também deve ser a preocupação em gastar em comprar livros. É necessário. O livro está apenas no valor de 7.500 kwanza. Então é possível sim que o irmão, que a irmã adquira a obra. Adquira 2 obras mesmo, 2 livros, um para si, um podes oferecer. Estarás a contribuir também para o avanço do reino, para que mais pessoas possam conhecer a respeito disso. Para as irmãs, para os irmãos que estão nos acompanhando, eu agradeceria que os irmãos escrevessem um breve comentário abaixo, né, para que eu possa ver que os irmãos estão a entender mesmo aquilo que eu estou aqui a expor, né? Temos alguns irmãos que entraram, temos o irmão Gelson, Quarta, boa noite para si. Temos o irmão de Matos, boa noite para si. Temos a irmã Tânia Vilela. Então, agradeceria aqui as irmãs que estão aqui conectadas mesmo conosco. Manifestasse algumas coisas aqui nos comentários, por favor. Agradeceria mesmo. Enquanto isso, eu gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 19. Gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 19. Vou só falar desse ponto e terminamos com a live. Diz essa palavra do Senhor, isto é na tradução NTLH nesse caso. O rei do Egito deu a Cifra e a Pua, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras, nesse caso as duas, que é Cifra e Poa, as parteiras, nesse caso, temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Meus irmãos, minhas irmãs, é profundo ao ler esse texto. Esse texto me rasga por completo. E esse texto também deveria rasgar os vossos corações, amadas irmãs. Tem alguns elementos aqui importantes que eu também pude destacar. Observam que a Bíblia vem falando que elas temiam a Deus. Quando o temor de Deus está em nossos corações, a gente vai procurar servi-lo em tudo. Por isso que quando alguém perde o temor de Deus em sua vida, essa pessoa está sujeita, está propensa, essa pessoa não tem peso de consciência em fazer diversas coisas que ela acha melhor, não terá nenhuma dificuldade, ela vai fazendo. Mas essas mulheres eram diferentes. Então, o que
Primeiro já sabemos, né, queridos irmãos, que o livro de Êxodo é de autoria de Moisés. E este livro tem como propósito mostrar que Deus merece toda a obediência e confiança. E também nós percebemos que essas duas mulheres eram, né, duas parteiras hebreias, nesse caso, a quem o rei do Egito deu a missão, nesse caso, de fazer o quê? De matar todos os bebês do sexo masculino nascidos de mulher israelita. O rei deu essa ordem, deixando vivas apenas as meninas. E o objetivo disso era de reduzir, neste caso, a população israelita. Mas nós percebemos claramente, queridos irmãos, que a vontade de Deus era que o seu povo se multiplicasse. Era a vontade de Deus. Se os irmãos observarem Gênesis capítulo 1, versículo 28, a parte A, e também próprio Gênesis capítulo 9, versículo 7. Então, observam que essas duas mulheres, Cifra e Poa, elas não aceitaram matar nenhum bebê em obediência e temor a Deus, apesar do castigo que poderiam enfrentar. Agora pensem comigo quantas mulheres, se estivessem em uma situação muito perigosa, se tivessem uma situação entre a espada e a parede, entre elas desonrar a Deus ou desonrar os homens, muitas mulheres poderiam... Não, estamos de volta, meus irmãos, a rede havia travado um pouco. Conforme eu ia dizendo a respeito dessas duas mulheres, essas duas parteiras, né? Nós percebemos claramente no texto que nós lemos que elas não aceitaram matar nenhum bebê. Em obediência a quê? Em obediência e temor a Deus, apesar do castigo que poderiam enfrentar. A pergunta é, a irmã está disposta a enfrentar certos castigos, certas difamações, calúnias, a prol do Evangelho, a prol da palavra de Deus? Essas mulheres, elas sabiam que a ordem era do rei. E nós sabemos claramente que não submeter a ordem de um rei é uma coisa muito complicada. É uma coisa muito difícil. É uma coisa que não é nada fácil. Mas elas, propriamente, em obediência a Deus, em temor a Deus, não mataram nenhum bebê. Não mataram. Não sequer tiraram a vida de ninguém. Apesar dos castigos que elas poderiam enfrentar. É aquilo que conforme eu tenho dito 1000 vezes. Sofrer para a honra e glória de Deus do que viver bem para a honra e glória do diabo. Então é isso que essas mulheres daqui estavam a fazer. E esse é o despertamento. É isto que a nossa querida irmã quer que as nossas irmãs compreendam. Que conforme essas mulheres estavam dispostas a enfrentar, estavam dispostas a passar por sofrimentos, por conta da obediência, por conta do temor a Deus, é a mesma coisa que as irmãs precisam fazer. É a mesma coisa que nós precisamos fazer. Por que elas não fizeram isso? Porque elas conheciam o Deus que serviam e desobedeceram o mandato do rei, pois este ia contra a vontade de Deus para o seu povo. Primeira coisa, a nossa irmã aqui, Francisca, vem nos mostrando que essas mulheres conheciam a Deus. O conhecimento de Deus muda muita coisa em nossas vidas, mas não é um conhecimento superficial. Estou a falar aquele conhecimento verdadeiro, genuíno. Essas mulheres tinham este conhecimento. Essas mulheres sabiam, talvez elas tinham o conhecimento de que podemos sim morrer servindo a Deus. Essa é a melhor coisa. E essas palavras, essa atitude dessas mulheres, só comprova aquilo que o apóstolo Paulo em inúmeras passagens ele falou. Quando ele vem dizendo, se em inúmeras passagens onde Paulo vem falando, palavra fiel é esta. Se cremos em Cristo, então devemos estar prontos para morrer por Ele.
Então é isso, essas mulheres estavam prontas. E elas conheciam a Deus. Então a grande questão é, a irmã conhece a Deus? O irmão conhece a Deus? Por quê? Para alguém estar disposto a morrer por alguém, é porque conhece este alguém. Eles estão dispostos a morrer por Deus porque conheciam a Deus. Então, se a gente não tiver um conhecimento exato, verdadeiro, se a gente não abraçarmos a Deus, tivermos um temor profundo, a gente não vai estar pronto para ser castigado a prol do seu nome. Não vamos. E essas mulheres só estavam prontas porque elas conheciam a Deus. E elas sabiam que temos que rejeitar este mandato do rei, porque este mandato do rei é contra a vontade de Deus. Esse mandato do rei é contra o seu povo. A grande questão é, aquilo que muitas vezes vem estar na tua vida, as oportunidades que às vezes venham na tua vida, coisas do gênero. Será que são coisas que é contra a palavra de Deus? Porque pelo menos essas mulheres, como sabiam que algo é contra, então não submetiam aquilo. Este é o chamado de Deus para as mulheres. Este é o chamado de Deus para nós. Este é o ponto focal em que a nossa querida irmã Francisca quer nos levar a compreender. De que a gente precisa de não nos submeter naquilo que é contra a palavra de Deus. E observa uma coisa, que quando o rei percebeu, mandou chamar as duas mulheres e pediu uma explicação. Sem medo, elas responderam ao rei que as mulheres israelitas não eram como as egípcias. Isso já no capítulo 1 ainda, versículo 18 a 19. Manifestando que as mulheres israelitas não são como as egípcias. As egípcias matam, não têm temor a Deus, não são obedientes, vivem como bem lhes apraz, não têm nenhuma preocupação. As mulheres israelitas são diferentes. Parece que essa expressão, serem diferentes, entra em harmonia com aquilo que está em Malaquias capítulo 3, versículo 18. Quando o profeta Malaquias vem dizendo, então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Então existia uma diferença entre o povo israelita e o povo egípcio. Existia uma diferença entre aquele povo que conhecia as alianças, que eram tementes a Deus, com aquele povo que não eram tementes a Deus. É isso que a gente precisa aqui compreender. Isso então nos ensina que, como mulheres cristãs, devemos ser diferentes, ou seja, somos diferentes das mulheres ímpias, porque nossa força não vem, porque nossa força, aliás, vem do Senhor. A ação delas diante do rei fez com que Deus os abençoasse. Então observam que a força dessas mulheres não vinha de homem algum. A força dessas mulheres emanava de Deus. Somente é Deus que pode nos dar essa força. Somente é Deus quem pode nos capacitar, porque humanamente falando, nós amamos esse nosso tabernáculo. E estar pronto para morrer, estar pronto para passarmos por dificuldade, só deve ser mesmo Deus nos ajudando, Deus nos agraciando. Então é isso que nós precisamos aqui compreender. E vocês percebam claramente que no versículo 20, por conta desta ação que elas apresentaram diante do rei, Deus os abençoou. Então é dali onde nasce a frase da nossa irmã Francisca, dizendo, não espere ser abençoada por Deus se você não anda na sua vontade. Ou seja, se você não obedece e teme. Então, se você não anda, ou seja, se você espera ser abençoada por Deus, mas você não anda na sua vontade, você não anda, você não obedece, você não teme a Deus, você não deve esperar ser abençoada. Essas duas mulheres, elas só foram abençoadas porque elas andavam na vontade de Deus, elas percebiam que fazer a vontade de Deus é melhor, porque elas obedeciam a Deus e porque elas viviam num temor. É claro que também uma coisa muito importante aqui nesse texto é que a Bíblia não vai lá relatando, né, detalhes pessoais sobre essas duas mulheres, Cifra e Poa.
como se eram casadas ou tinham filho. Não, a Bíblia não vai lá destacando isso, mas apenas a Bíblia vai lá destacando a sua profissão e como se disponibilizaram a servir ao Senhor. Por sua obediência e temor, Deus as abençoou com a família. Isso já em Êxodo capítulo 1, versículo 21, mostra que Deus abençoou não somente a ela, mas a sua família também. Elas não se preocupavam com o estilo civil, mas serviam a Deus. E Ele mesmo os abençoou com famílias. É dali onde a irmã Francisca, de uma forma muito mais aprofundada, ela vem dizendo, muitas vezes, obedecemos mais os homens por medo de desagradar, acabando por desagradar a Deus. E ela também, né, de forma aberta, ela admite que algumas vezes ela também já chegou a fazer isso, né? Procurar agradar o homem e desobedecendo a Deus. Mas ela vem falando o seguinte: o medo nos paralisa. O medo nos destrói. O medo tira ou rouba a nossa paz. Mas observam que essas duas mulheres não tiveram medo, pelo contrário, existia nelas coragem, existia nelas ousadias, conforme a Bíblia diz. Nesse caso, em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, onde Paulo vem falando, ele não nos deu espírito de medo. Então, essas mulheres, essas duas parteiras, elas não tiveram medo, mas tiveram coragem. E de onde vem essa coragem? Vem do Senhor. É o Senhor que nos capacita. Porque o mesmo Deus que nos escolhe, é o mesmo Deus que nos molda. O mesmo Deus que nos molda é o mesmo Deus que nos capacita. O mesmo Deus que nos capacita é o mesmo Deus que nos transforma pelo seu Espírito. É isso que nós aqui precisamos entender. E como filhos de Deus, nós precisamos nos disponibilizar para a glória de Deus. Precisamos ser como essas mulheres que arriscaram sua vida a prol da glória de Deus. A pergunta é, irmã, você arriscaria a tua vida por amor ao Evangelho? Você arriscaria a tua vida para glorificar a Deus? Essas mulheres aqui fizeram isso. Isso é brilhante. Isso deveria nos quebrar os nossos corações. E eu faço a seguinte pergunta para vocês. Quantas vezes arriscamos as nossas vidas por causa do Evangelho de Cristo? Quantas vezes a irmã arriscou a tua vida por causa do Evangelho de Cristo? Quantas vezes obedecemos a ordenança de Deus? Com esse episódio dessas duas mulheres, estou aqui a concluir, nós percebemos a seguinte coisa. Primeiro, percebemos que o temor e a obediência de Deus nos leva a ser abençoados, aliás. A obediência, ou seja, o temor e a obediência a Deus nos leva a ser abençoados. Quer ser abençoado? Viva na obediência a Deus. Viva no temor a Deus. A segunda coisa, o serviço ao Senhor exige coragem e ousadia. Com essa história nós percebemos que precisamos de coragem, ousadia, porque não é nada fácil estar pronto para morrer a prol do Evangelho. Terceira coisa, também nessa história nós percebemos que conhecer o Deus Todo-Poderoso é essencial. Se a gente não conhecer o Deus Todo-Poderoso, então a gente vai se perder. E também precisamos perceber que a nossa profissão deve glorificar a Deus. Então a tua profissão deve glorificar a Deus. Conforme nós falamos anteriormente, que o serviço a Deus deve abranger todas as áreas da nossa vida. E observam que a matança ocorreu, mas Cifra e Pó decidiram não se contaminar com o quê? Com as outras parteiras. Elas não aceitaram ser assassinadas para satisfazer o desejo de um homem mau. Então vocês observam que essas duas mulheres, elas procuraram serem fiéis a Deus. Elas procuraram não ceder na ordenança do rei. Então, neste livro, a minha
benemérita irmã, ela fala bastante deste assunto. Na verdade, eu amo este livro. Enquanto que eu trabalhava nele, meu coração se enchia de alegria. Então, queridos irmãos, estas são as breves considerações que eu quis partilhar com os irmãos, baseado no livro da nossa querida irmã Francisca, um livro poderoso. E eu disse, para quem desejar adquirir, pode entrar em comunicação conosco a partir do número 930 84 44 73. Pode fazer o envio do seu valor e dentro de alguns dias o livro poderá chegar para ela. Então, queridos irmãos, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Tem outros irmãos que entraram agora, mas para os irmãos que entraram agora, se assistissem à live desde o início, creio que seria uma grande vantagem. Pois a gente fez um breve comentário deste livro da nossa irmã Francisca. Então, fortes abraços. Deus abençoe, já roubei o vosso tempo. E também quem desejar pode adquirir a obra do nosso irmão Pedro Matias, intitulada Estou Grávida, está no valor de 5.000 kwanza. Este livro está no valor de 7.500. Ok? Então, fortes abraços.